Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos irmãos, companheiros de estudo do programa Espírita Amor e Caridade, mais uma vez aqui estamos dando continuidade ao estudo das parábolas de Jesus. E hoje temos a parábola Os Trabalhadores da Vinha. Então vamos aqui através da nossa querida Maria Antônia, da nossa querida Marilza, estudiosas do Evangelho de Jesus, e todos nós aprendendo, né, uns com os outros, e buscar o entendimento dessas verdadeiras pérolas, que são as parábolas do Cristo, que nos serve como advertência, como alerta, para procurarmos sempre o caminho do bem, do perdão, enfim, para compreendermos melhor o significado da vida, daquilo o que estamos fazendo aqui, nos dando respostas àquele grande questionamento filosófico, no caso, a doutrina espírita. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Jesus já deixou no seu Evangelho, bem, com bastante clareza, a doutrina espírita veio e realmente ratificou e comprovou, através da imortalidade, da comunicabilidade, de toda esse meio que utilizamos da mediunidade para nos contactarmos ou conectarmos com esse mundo invisível que nos cerca. Porque dá a impressão que o indivíduo, quando é sepultado, o corpo dele baixa a sepultura, ali terminou, acabou. Ora, a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer que nada acaba, nada termina, que a vida continua para sempre. Somos imortais e as parábolas de Jesus traduzem isso para todos nós, né? Nos mostrando o caminho que devemos percorrer, sempre o caminho do bem, do amor ao próximo, para podermos alcançar e fazer parte daquele reino, né, prometido por ele. Então, e, aliás, que não é outra vida, é a mesma. É a mesma vida. Perfeito, Antônio. Outra dimensão. É que a gente acha que vai ter outra vida, né? Que a vida espiritual é outra vida. É a Você mesma. colocou muito bem. A vida é uma só. Agora, temos existências inúmeras, centenas, Sem sair da vida. sem sair da vida, para o nosso aprendizado, E para a nossa felicidade. para alcançarmos a felicidade plena, né? Bom, para abrirmos assim, então, né, antes da nossa prece, a mensagem hoje desta obra, né, O Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, é a mensagem de número 208. Olha só que beleza. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Olha que aconselhamento. Não aceite sem nada entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. É aquela pessoa que tem preguiça de pensar,
de raciocinar, de procurar entender e compreender. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Então, meus irmãos, a mensagem nos remete a uma reflexão de que precisamos realmente entender e compreender os ensinamentos de Jesus em profundidade. Porque não basta tomar conhecimento dos capítulos, dos versículos da Bíblia, do Evangelho de Jesus. É importante e inadiável colocarmos em prática, em nossa vivência diária. E somente assim, pouco a pouco, conquistando as virtudes, os valores morais, nós vamos nos iluminando, assim nos enriquecendo e construindo dentro de nós mesmos o céu, a alegria, aquela alegria que Jesus exemplificou para todos nós, a alegria de servir e de amar incondicionalmente o nosso próximo. Assim, mais uma vez nos encontramos, reunidos para o estudo dessas parábolas de luz, parábolas libertadoras, que possa Jesus nos inspirar, nos intuir o entendimento e a compreensão. Juntos com esses espíritos amigos, trabalhadores da vinha do Senhor, que possamos, então, mais uma vez, já agradecidos por essa assistência desses ceareiros do Cristo, de Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, e acima de tudo, de todos, de Deus, nosso Pai, Criador, vamos dar iniciado o nosso estudo do programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos amigos, irmãos, como já dissemos, estamos na 3ª temporada do programa Espírita, estudando as parábolas de Jesus. E hoje temos aqui uma outra parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, vamos ler, para tomarmos conhecimento, e em seguida, nossas irmãs aqui, nós começaremos a peneirar, podemos dizer assim, né? É verdade, para podermos entender o significado espiritual, porque todo o ensinamento de Jesus é voltado para o Espírito imortal. Então a vinha são os campos do Senhor. Os campos do Senhor. Os campos do Senhor, que está no interior de cada criatura. E aí Jesus, como sempre, comparando, e trazendo exemplos para que pudéssemos entender esse reino dos céus. Então ele diz, porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Olha só o comparativo, né, Antônio? Quer dizer, é o que se dava, era comum à época de Jesus, essa ocorrência também, acontece. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha, combinou o salário, o valor que ele iria pagar, e mandou-os para a vinha, para o campo, para trabalhar. Tendo saído cerca de hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados, e disse-lhes, ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo.
não combinou o salário. Falou que daria o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora sexta e da hora nona, que já a hora sexta por volta de meio-dia, mais ou menos. E a hora nona já ao final, ao entardecer, já no final. E fez o mesmo. E cerca da 1/10 hora, quer dizer, já lá anoitecendo mesmo, já quase, né? No final. Saiu e achou outros, né, que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui todo dia desocupados? Respondeu-lhe: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: ide também para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados, cerca da 1/10 hora, quer dizer, na última hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais. Porém, receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberem-no, murmuravam contra o proprietário, alegando que estes últimos trabalharam somente 1 hora e os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Não foi o combinado? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Quer dizer, eu não tenho direito? Não é verdade? O dinheiro é meu. Acaso o teu olho é mau? Ó, a inveja. Aí já salta a inveja. Acaso o teu olho é mau? Porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Trouxe um comentário, Marilza, que é interessante para o esclarecimento. Antes de entrarmos, ele faz um apanhado interessante. É curto, só para as pessoas de casa, que nós já estamos mais familiarizados, né, com as parábolas. Então, a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, ele diz assim, um comentário. Quem é o autor, Juarez? Olha, isso aqui é um curso de aprendiz do Evangelho. É a área de ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Não é? Então, eles comentam, não é, as parábolas. Então, ele diz que essa parábola, ele diz assim: a lei do trabalho está diretamente ligada à lei do progresso. E aqui é uma promessa de recompensa aos trabalhadores animosos de todas as horas. Esta parábola, Jesus encerra indiretamente uma resposta aos discípulos por causa da pergunta. Porque sempre havia um questionamento, e dentro desse questionamento, Jesus às vezes abriu espaço e narrava uma parábola para ensinar. Então, em Mateus 19, 27, se formos lá, eis o questionamento que foi Que deu origem à parábola. Ó, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que vamos receber? Os interesseiros no momento. Não é? Então, aí ele exemplificando aqui, ó. O pai de família na narrativa significa Deus. O pai criador. Os trabalhadores se traduzem nos discípulos e na humanidade, cujo trabalho na vinha significa na seara de Jesus. A vinha significa isso. É o resultado
de seus esforços na aquisição das virtudes e do saber. Uns precisam de mais tempo, outros de menos, conforme o uso que fizerem de seu livre-arbítrio, de sua inteligência e de sua vontade. O pagamento, isto é, o salário recebido pelo trabalho, é a bem-aventurança espiritual. O bom trabalhador é o que faz bem feito, com bom ânimo e boa vontade, independente do tempo. Olha que beleza, que beleza, não é verdade? gente. Então é um esclarecimento, não é, que já abre um espaço para a gente entender. Porque é tudo no sentido figurado, né, Antônio? Poxa, porque, olha só, todo trabalho é importante, faça-se o que se fizer, que seja bem feito, que seja feito da melhor forma, que você não faça só por interesse, pelo que vai receber, que faça por querer ver aquele trabalho bem feito, bem realizado. Então, em qualquer setor de trabalho da nossa vida, precisamos fazer o melhor e sem interesses, e sem a inveja, como a gente viu aí numa parte dessa parábola, que vieram os trabalhadores da primeira hora perguntar: ué, mas eles vão receber a mesma coisa que nós? Porque eles chegaram no final, né? Então, é o invejoso, né? Que é primeiro para mim, né? A melhor parte é minha. E a gente vê também aqueles que no seu trabalho, seja onde for, quer também tirar vantagem sobre todos os outros, sobre tudo. Então, Jesus vem falando sobre esse trabalho na vinha do Senhor, na seara do Mestre, nos campos do Senhor. Na verdade, esse campo é o interior de cada um de nós, é o campo do progresso, é o campo da regeneração de cada um. É a vinha do Senhor. Deus não tem outro interesse que não seja ver o progresso em cada um, ver cada um se iluminando por dentro. Então foi a proposta do Cristo trazer essa mensagem divina, né? essa ideia de Deus, porque é fatal à humanidade, essa iluminação, esse progresso, essa regeneração de cada um. Então Jesus veio nos ensinar tudo sobre o bem, quando nós fazemos o bem ao próximo, como agimos com correção, com dignidade, visando o bem do outro, como queremos o nosso, nós estamos crescendo. Então ele vem chamando desde a madrugada. E aí, Eliseu Rigonati, um escritor espírita, ele escreve assim, maravilhosamente. Então ele diz assim, que desde que a criatura humana foi criada, que começou o planeta a ser habitado aqui, que os trabalhadores, o trabalho do bem tem pressa. O trabalho de iluminação da criatura humana tem pressa. Então eles, o convite, né, o Senhor da vinha veio convidando aqueles primeiros habitantes já a trabalhar, fazer o trabalho interno, desde a madrugada. E eles vieram de acordo, né, com as possibilidades, crescendo, fazendo cada um a sua parte. Todos eles, pela necessidade, chamados a cada um a seu tempo, pela necessidade que cada um tem desse crescimento. Então, são os trabalhadores das diversas horas, mas que o que importa, diz Rigonati, não é a quantidade do trabalho, mas é a qualidade do trabalho. E aqueles que chegaram no final, né, na 11ª hora, na 9ª hora, na 6ª hora, mas fizeram durante pouco tempo, fizeram bem feito a sua melhora interior, auxiliando assim também na melhora do outro, esses receberão o mesmo salário. São os trabalhadores da última hora, que somos nós todos,
todos somos convidados a trabalhar na vinha do Senhor, pessoal de casa, tá? Todos somos são todos convidados. Jesus convida, venha tu também trabalhar na minha vinha, por que estás ainda aí parado? Venha, porque ninguém nos assalariou, quer dizer, venha tu também trabalhar, vem tu também trabalhar na minha vida. Jesus continua convidando. E se fizermos bem o trabalho, receberemos o mesmo salário. E temos que entender que o trabalhar na vinha do Senhor é trabalhar para servir. Não é? Servir ao próximo. Em todos os sentidos. Esse é o trabalho também. Quer dizer, porque quando nós ajudamos o próximo, nós crescemos. Essa que é a grande realidade. Iluminamos. E não é esperar o salário aqui. É verdade. Qual o salário? Não é o amoedado. Não é amoedado. Não é? São os bens espirituais que vamos adquirindo nesse trabalho de amor ao próximo. É riqueza que a traça não corrói nem os ladrões roubam. Olha, meus irmãos, e há muitos séculos, milênios, desde que, quando Jesus aqui esteve entre nós, num corpo físico, o convite dele é permanente, para que nós fôssemos trabalhar na sua vinha. Muitos aceitaram, não é? Outros não aceitaram ainda. Mas, na realidade, nós teremos que um dia de ir trabalhar na vinha do Senhor, porque essa vinha é a humanidade, conforme nós vimos aqui. Ela pertence ao planeta. E todos nós podemos praticar o bem, cumprir as leis de Deus. E, com certeza, nós estaremos nos enriquecendo interiormente, construindo em nós, não é? E sendo um trabalhador fiel da causa de Jesus. O convite está aberto a todos. O importante, aliás, há um ditado, né, aqui nas nossas fileiras espíritas, de que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Agora, para o preguiçoso, nunca vai ser tempo de trabalhar na vinha do Senhor. Então, nós já vamos encerrar o primeiro bloco, né? E agora, depois do intervalo, retomaremos os nossos comentários no segundo bloco do programa de hoje. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias, de domingo a domingo. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis, rede Que Barato no Perpétuo.
Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, amigos, retornando ao nosso estudo de hoje, nós vamos ler um trechinho de mais um comentário para abrir nossa mente ao entendimento dessa parábola. Então, os trabalhadores da última hora são os cristãos novos, aqueles que atendem à voz do Mestre, no sentido de restabelecer na terra as premissas do verdadeiro cristianismo, e cegos que querem ver, que não se conformaram com a cegueira. Então, esta parábola, por acaso, ela incentiva a ociosidade? Não, porque os desocupados da praça lá estavam porque ninguém os assalariou antes. Por acaso o pagamento foi injusto? Não, porque cada qual recebeu o contratado. A parábola significa ainda que o convite do Pai soa para todos a qualquer hora. É aquilo que nós já comentamos. E que cada qual recebe o salário pela quantidade do trabalho produzido. Não apenas pela quantidade, é o que você falou, pela qualidade. Mesmo porque o trabalhador diligente e devotado, mesmo que contratado à última hora, pode realizar um trabalho mais nobre e meritório que os outros, que trabalharam mais tempo. E aí, sobre a questão da inveja, eu acho que todos os tempos ocorre isso. Pessoas que já frequentam, que já são trabalhadores, vamos usar o termo. Por exemplo, na casa espírita, ou seja, em qualquer outro templo religioso, né, de vertente cristã, que nós estamos falando para os cristãos, que já está lá há anos, mas acomodados. Né? Evoluíram um pouco, são pessoas boas, mas que estão ali. Aí chegam, às vezes, aqueles mais novos, né, no templo, na casa espírita, como trabalhador, e começa a revolucionar, a estar mais disposto e colocando em prática realmente os ensinamentos de Jesus, que é o que nós vamos buscar nos templos, minha gente. O que vamos, quando nós entramos num templo cristão, nós vamos no templo orar, pedir inspiração a Jesus, fortalecimento de nossa fé, para quê? Para, ao sairmos dali, colocar em prática os ensinamentos que vai nos conduzir à plena felicidade, mas que não será aqui. O nosso salário, conforme diz a parábola, depois de praticarmos os ensinamentos de Jesus, que é o amor ao próximo, a tolerância, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, enfim. Estes ensinamentos que Jesus, ele exemplificou, que vamos todos nós, aos domingos, durante os dias da semana, buscar nos templos. Não é a realidade? Então, quando nós estamos lá, já frequentamos alguns anos, e estamos acomodados, né? E não praticando nem tanto assim o que estamos aprendendo, e às vezes observamos aqueles que chegam entusiasmados, né? Os das última hora, o da última hora, os trabalhadores da última hora, mas que a qualidade da prática dos ensinamentos de Jesus salta aos olhos. Não é verdade?
E aí cria o que naquele que já está lá há muito tempo? A inveja. Fulano chegou hoje, olha só, né? Mas ele está prestimoso, ele está procurando realmente praticar os ensinamentos de Jesus. Consequentemente, ele será bem assalariado. Mas, como dissemos, não é aqui. Não é pelo exercício, pelo trabalho nosso, no esforço que fazemos em praticar, não é, os ensinamentos de Jesus, que nós vamos pleitear coisas materiais. Conforme você falou, não é a moeda, o dinheiro, nem o poder, nem as riquezas do mundo que irá justificar. A vinha de Jesus, quando ele fala, vai trabalhar na minha vinha. Qual é a vinha de Jesus? É esse campo, né, conforme nós já falamos. Primeiro, é a humanidade toda que é convidada a participar da vinha como trabalhadores de Jesus. Mas é importante que nós qualifiquemos esse trabalho. Não basta dizer da boca para fora que é cristão. Ah, eu sou cristão. E daí? Não disse nada. Jesus ensinou o amor, o perdão, né? Olha o trabalho, o esforço que devemos ter em nos melhorarmos moralmente. Estamos realmente procurando praticar os ensinamentos de Jesus? E eu, não adianta. Então não adianta você dizer em qualquer tempo cristão, né? Tá, a palavra de Jesus, muito bem. Ah, eu aceitei a palavra. Mas aceitar a palavra de Jesus é praticar, é exemplificar no dia a dia. Aliás, ele, em várias passagens, né, Antônia? Ele nos oferece oportunidade para exemplificar isso. Quando, se alguém nos ofender, ele fala assim, quando nos bater numa face, oferecer a outra. É mostrar o outro lado, né? Você sempre disse aí, né? Se alguém nos obrigar, ou nos obrigar a andar 1 quilômetro, 1 légua, ele falou para a gente não se aborrecer, não revidar. Andar 2 quilômetros, 2 léguas, são esses ensinamentos dele. Não é verdade? Ele falou para a gente não perseguir os nossos desafetos, nem conservar sentimento de ódio por aqueles que não nos aceitam, mas sim orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Para que eles mudem. Para que eles mudem, para que eles melhorem. Isso é trabalhar na vinha do Senhor. Isso é trabalhar na vinha do Senhor. São Nós esses estamos do outro ensinamentos lado. diários, não é isso? É verdade. Quando o codificador Allan Kardec coloca na terceira parte de O Livro dos Espíritos as leis, né? Nós vamos ver que há a lei de destruição, a lei de evolução, a lei de sociedade. E aí ele coloca também como uma lei divina a lei do trabalho. Porque aí ele ainda coloca, sob a orientação dos espíritos, que aquele que não trabalha corporalmente atrofia seus músculos. E o que não trabalha o seu intelecto também gera um adormecimento, né? A não produtividade do intelecto. Então, nós entendemos que a lei do trabalho é necessária à felicidade do homem. Aquele que é um trabalhador braçal, ele reencarna com essa finalidade de auxiliar os seus irmãos. Aquele que está no campo, ele vem também com a finalidade de produzir alimentos para alimentar outros irmãos. E aí nós vamos ver que sem essa lei, a vida se extinguiria na face da Terra. Trabalhar intelectualmente também é uma das forças da natureza. Todo aquele que pensa
que é um escritor de moral e tudo, ele é um trabalhador também da vinha, porque tivemos os trabalhadores da primeira hora, são aqueles que chegaram, né, aqui no planeta. E vamos ver no campo religioso aqueles que trouxeram a mensagem de um Deus único, mas que também deram os pontapés iniciais para a agricultura, para o progresso, né, do homem. Os trabalhadores da segunda hora já vieram junto com Jesus ampliar ainda mais o nosso conhecimento, alavancar também o nosso melhoramento enquanto ser humano. E os trabalhadores da última hora são todos aqueles que trabalham na vinha do Senhor, ou seja, trabalham em prol da humanidade. Eu só sou porque o outro também é. Eu sem o outro não sou nada, não sou ninguém. Então, a gente precisa romper com essa mentalidade de que o trabalho é um castigo. Porque a palavra que vem do grego, trabalho, nos remete a uma ferramenta de suplício. Uma ferramenta que tinha nas suas pontas, nas suas pontas de corrente, pêndulos de ferro, em que as pessoas eram chicoteadas. Por isso vem como atavismo a aversão pelo trabalho. Mas o trabalho é uma conscientização que vamos tendo no nosso progresso moral e intelectual de que o que é o trabalho? É todo exercício voltado para o bem. Isso é o trabalho. Todo exercício voltado para o bem do outro. E eu, como tenho em minhas mãos a ferramenta do trabalho braçal e na mente o trabalho intelectual, eu tenho que desenvolver em mim o que vai desenvolver na humanidade. Agora, as relações de patrão e empregado ainda é muito conflituoso. Por isso que trabalhar requer diálogo, requer rixas, tudo isso, porque ainda não vivemos a lei de sociedade, conforme os Espíritos nos ensinam. Que quando a lei de sociedade se estabelecer, o mais forte tem o dever de ajudar o mais fraco. As relações do trabalho vão permear numa igualdade. Só há pobres e ricos por conta dessa dicotomia da distribuição da renda. Os governos trabalharão para os seus representados, não é? Os seus que os elegeram. Então, a lei de sociedade é a que vai se estabelecer. E o trabalhador da vinha são todos os cristãos e não cristãos, mas que praticam a lei do amor, da justiça e da caridade na sua mais ampla plenitude. É o que nós aprendemos. O professor, ele vai ensinar ao seu aluno pelo prazer de ver o seu aluno aprender. O padeiro vai fabricar o pão pelo prazer das pessoas se alimentarem do seu pão. E assim vai, o médico vai promover, né, a saúde do seu paciente pelo seu senso humanístico, porque a humanidade vai estar presente, a humanidade com Jesus vai estar presente em todos os segmentos da sociedade, né? Então, promovendo o bem, porque
não sairemos daqui sem não nos amarmos. E a moeda de troca pelo trabalho vai se diluir pela força da lei da sociedade. E aí a parábola deixa bem claro que o trabalho na vinha do Senhor, mais uma vez, a remuneração é espiritual. São as virtudes que nós vamos adquirindo, né? E aí nós vamos enriquecendo a cada dia, naturalmente. Então, é a riqueza que nós vamos levar. A riqueza que nós vamos deixamos aqui. Não, é a riqueza que vamos acumular aí. Diante do nosso trabalho de amor e de fraternidade. Porque a gente ouve muito, não? Porque aceitei a palavra, ouvi a palavra. Nós temos ouvido, né? A questão de aceitar a palavra de Jesus, ela remete o cristão à prática. Não basta você aceitar a palavra, conhecer a palavra. É o primeiro passo. Nisso. É o primeiro passo. Tá num templo ouvindo, não é? Uma prédica, um sermão, o estudo do evangelho. Você está ouvindo a palavra, aceitar a palavra, conforme já comentamos aqui. Da boca para fora não vai modificar ninguém. Não vai nos transformarmos em pessoas melhores. Temos que assimilar, absorver e colocá-la em prática, no dia a dia. Lá no ambiente de trabalho, dentro principalmente de nosso lar, junto com a esposa, com os filhos, com os familiares. Aí sim, Jesus já disse para nós: deixai que a vossa luz brilhe diante dos homens. Aí seremos realmente os trabalhadores da última hora. Isso aí. Encerramos o nosso segundo bloco e retornaremos daqui a pouco ao nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ziquini. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beiralinha 318 Beiralinha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, amigos, retornando para a continuidade do estudo dessa parábola, é a parábola do trabalhador da vinha, né? Hoje, ou os trabalhadores da última hora. Então, lá no finalzinho dessa parábola, deixa bem claro que, finalmente, essa parábola ela enuncia, embora veladamente, a reencarnação. Não é? De fato, os trabalhadores das primeiras horas, que a Marilza agora há pouco no seu comentário no bloco anterior falou, foram os primeiros, os hebreus, né? Desde a época de Moisés, enfim.
trazendo os 10 mandamentos da lei, enfim. São os espíritos que contam o maior número de reencarnações. Não é? Mas nem por isso colimaram o adiantamento que lhes competia ter. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que mais recentemente tomaram conhecimento da verdade. É isso aí. Mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, do seu livre-arbítrio, da vontade e da inteligência, galgaram mais depressa os degraus da evolução espiritual. Não se perderam em atalhos que tornam a jornada mais longa. Sua caminhada, nesse sentido, foi mais reta. Assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos, os primeiros, na conquista dos valores espirituais. É isso que temos que entender, né, Antônio? É muito interessante. E se a gente é convidado a trabalhar na vinha do Senhor, auxiliando o outro, auxiliando o próximo, a gente vai desenvolvendo em nós esse bem, essa luz. E o outro também, né? A gente está plantando, né, as sementes de amor, né, que já foram estudadas nas outras parábolas, né? Essas sementes são semeadas em outros corações. E as pessoas vão se modificando, vão dando frutos para outros e mais outros. E quando a humanidade estiver toda trabalhada, essa vinha do Senhor estiver toda trabalhada, aqui na Terra vai se estabelecer um mundo já regenerado, um mundo melhor, onde todos aqueles que habitarem já terão dentro de si essa iluminação, né? Então o bem vai prevalecer. Esse é o projeto, é a meta divina, que se estabeleça o bem no planeta, porque chegamos aqui muito atrasados e fomos desenvolvendo esse crescimento aos poucos, uns ajudando aos outros, mãos dadas. Olha que lindo, todo mundo trabalhando na vinha do Senhor, sempre auxiliando aquele que a gente vê que ainda não tem um conhecimento, aquele que ainda não tem o sapato para calçar, a roupinha para vestir, não é o alimento. Então, um ajuda o outro em suas necessidades, sejam elas quais forem. E com isso, todos vão se iluminando, vamos crescendo juntos nesse trabalho tão bonito da vinha do Senhor. Por isso que nós, espíritas, concluímos que o ensinamento de Jesus se resume na máxima: fora da caridade não há salvação. Irmãos e irmãs, é o único caminho, não tem outro. Porque Jesus deixou bem claro que é o amor, o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele unificou num único mandamento. O mesmo salário para todos. O mesmo salário. E outra coisa, né, Juarez? Então, trabalhar na vida. Por isso que os espíritas sempre hastearam essa bandeira, porque resume todo o ensinamento de Jesus. Fora da caridade, quer dizer, trabalhar na vinha do Senhor é trabalhar no bem, é auxiliar o próximo, ser solidário, ser tolerante, não é? Então, ser solidário, ter compaixão pelos erros alheios, compreender. Então, esse é o trabalho na vinha. E esta vinha é a humanidade, é o campo nosso do trabalho. Essa se que é a você grande vê o realidade. outro cair, Juarez, a sua obrigação qual é? Estender a mão para levantar. Quer dizer, auxiliar aquele que ainda cai, né? Que ainda não consegue se pôr de pé nessa caminhada do bem. Está errado não é apedrejar, mas é ser compassivo, né? Ter compaixão Por isso, daquele que né, cai, que ainda erra. Antônia, que tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta
qual o modelo, né, de caridade, né, e Como Jesus entendia a caridade, né? Essa foi uma questão que nos leva muito a refletir, porque caridade não é só dar coisas, né? Às vezes um não também é caridade, né? Então temos que avaliar as situações. E os imortais nos responderam através do Livro dos Espíritos, né? Benevolência para com todos, perdão das ofensas, né? Perdão das ofensas e indulgência para com os erros dos outros. Olha que bonito. E aí, quando nós colocamos essa bandeira à nossa frente, nós temos que parar para pensar e não agir no impulso, porque o que nós vemos hoje instalado no mundo inteiro é a cultura do ódio. As pessoas estão intolerantes com as outras, né? Não querem perdoar, o que se acha tão superior que se dá o direito de se sentir ofendido. E muitas das vezes somos nós quem ofendemos o outro, né? O outro também está machucado, dolorido, porque não paramos para pensar, né? Então, indulgência sempre, né? Se colocar no lugar do outro. Ou mais, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar nesse exato momento, né? Isso ocorre muito também, minha gente, com o entendimento equivocado em relação ao nosso Criador. Porque eu costumo sempre aqui dizer, já em vários programas, que Moisés, né, o grande legislador do povo hebreu, que legou à humanidade, através da sua mediunidade, os 10 mandamentos da lei, primeira revelação, podemos assim, né, de um código de comportamento, de como deveríamos agir, né, e não fazer e nem praticar aquilo que os 10 mandamentos nos diz, não é verdade? E ele ali vagou pelo deserto 40 anos, incutindo a ideia do Deus único na mente daquele povo. E proliferou a ideia, prosperou a ideia. E hoje somos monoteístas. Grande parte das grandes religiões que conhecemos hoje no planeta são monoteístas. O que significa isso, minha gente? É que temos a certeza de termos um só Criador. Só Deus. Então, se temos um só Deus, Deus único, que está lá na Gênesis, na Bíblia, Ele é o Deus dos católicos, é o Deus dos evangélicos, é o Deus dos protestantes, é o Deus dos hinduístas, dos budistas, dos ateus. Enfim, Ele é único, Ele é o Criador. Então, nós, por aí, por essa base, por isso que Jesus nos disse, vós sereis reconhecidos como meus discípulos, por muitos se amarem. Mas ele não se referia a uma religião. Uma religião. Ele se referia à humanidade inteira. Seria reconhecido, cada um seria reconhecido, por muitos se amarem uns aos outros. Ele não citou religião. Independente de onde Ele não criou nenhuma. Não criou religião. Né? Então, esse entendimento. Então, quando nós, às vezes, observamos, né, as pessoas comentaram, não, porque o meu Deus... Né? As pessoas usam um termo equivocado. Porque será que o Deus que os católicos vão no templo católico buscar orientação, a bênção, a paz, é diferente do Deus evangélico? Não. Porque aí nós estamos retornando lá atrás, ao politeísmo, onde cada tribo, cada país, cada nação tinha um Deus. Então, temos que convergir que Deus é único, sim.
e é o Criador de todas as coisas. Inteligência cósmica universal. Criadora. Pai de toda a humanidade. De tudo. E Jesus E é toda a nosso humanidade irmão. são seus filhos. Agora, as religiões são fruto de criação humana, da criação humana. Então, nós não podemos nos distanciarmos desse entendimento. Porque qual a religião de Deus? Qual é a religião de Deus? Já que temos tantas religiões. Não, outra coisa, Juarez. Não é? E se formos morar em Saturno, em Júpiter, né? em Marte, qual é o Deus desses planetas? Então, É o mesmo, respondendo é o para mesmo. encerrarmos o nosso programa de hoje, a religião de Deus, sim, Deus tem uma religião. Sabe qual é a religião de Deus? É o amor. Amor. Está lá no Evangelho de João. Deus é amor. Deus é amor. E nos criou por amor. Filhinhos, e para o amor. amai-vos. Filhinhos, amai-vos. Filhinhos amai-vos, Filhinhos né? Disse amai-vos. É o que o Jesus, João- né? Então, meus irmãos, sim, não é? Todas as religiões, elas devem conduzir seus adeptos a esse entendimento. Que não existe deuses, mas o Deus de amor. O Deus que ama a toda a humanidade, a todos os seus filhos. De forma igual. Equânime, de forma igual. E assim, mais uma vez, pedimos a compreensão, né? Se com certeza não conseguimos passar, né? Aí, através de nossos comentários, o entendimento dessa parábola, mas o convite é atualíssimo. Permanece de Jesus, para que sejamos trabalhadores fiéis da tua vinha. E Ele espera por nós. Ele conta conosco. Vamos lá, pessoal. Não é? Vamos lá? E assim, a nossa querida Marilza irá fazer a nossa prece de agradecimento. Jesus nos conclama a trabalhar na vinha do Senhor. E esses são os momentos derradeiros das nossas existências. Trabalhar na vinha é semear o amor, é semear a bondade, o sorriso, a paz a todos aqueles que se encontrarem conosco. Por isso, conclamamos nesse momento a todos que nos ouvem, a todos que participam conosco desse programa, para que possamos juntos, numa só voz, dizer a Jesus: conta conosco. Nós estamos de mangas arregaçadas, segurando na enxada para divulgar a luz do teu Evangelho, a luz do teu amor. E como pagamento, só queremos a paz do nosso espírito, a paz que nos embala na felicidade e no amor do Criador. E assim, meus irmãos, que no seu lar seja plantado a vinha do Senhor, que a paz se estabeleça na sua casa, entre os seus familiares, entre os seus amigos, para que um dia juntos possamos olhar para trás e vermos a estrada florida que deixamos. Muita paz, muita luz e muita fraternidade. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar
ensinou que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.